Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Oséias, Oséias capítulo 11. Oséias capítulo 11, versículos de 1 a 4. Quero agradecer a todos pelo atendimento, ao chamado de estar aqui, a igreja correspondendo esse momento, e também orando pelos nossos irmãos que estão impossibilitados de vir. Irmão Ricardo Nunes em especial, eu pedi para ele não vir, porque ele mora exatamente lá naquele miolo, ele queria vir ainda, eu falei, não, fique em casa, eu vou mandar um abraço pela internet. Então está dado o abraço de toda a igreja também, com muito carinho. Queridos, Oséias, capítulo 11, versículos de 1 a 4, eu quero compartilhar com você sobre esse tema, nó divino. Nó divino, você pode repetir comigo? Nó divino, ok? Oséias capítulo 11, versículos de 1 a 4. Compartilha por gentileza a sua Bíblia com quem não tem. Você que tem e percebe alguém sem a Bíblia, compartilha e chega mais perto um do outro, ok? Para que todos possam ler neste momento a palavra de Deus. Você que nos acompanha também ao vivo ou através de uma gravação, abra também a sua Bíblia, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus, estou lendo na versão Almeida Revista e Corrigida. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho, mas como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Vamos orar. Meu Deus, fala conosco, continua falando, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Oséias é o primeiro, talvez um dos primeiros profetas a pôr em forma escrita as suas profecias. Oséias ele vai ter o seu ministério estendido desde o reinado de Jeroboão II, ali 780 antes de Cristo, até a levada total de Samaria em 722. Um homem que realmente presenciou acordos políticos, conchavos políticos, presenciou o povo de Deus se afastando daquilo que era do Senhor, um povo de Deus confiando muito mais nas suas articulações humanas do que no poder de Deus. Esse homem, ele vai perceber isso. O povo de Deus começou a fazer alianças com a Assíria, com o Egito, ao invés de confiar no Deus Todo-Poderoso. Os líderes religiosos da sua época eram líderes indignos. A Bíblia nos conta essa história e nós podemos assim verificar. A religião se tornou uma mistura de adoração a Jeová, o Deus revelado, com a terra dos cananeus, com os deuses cananeus. De acordo com a conveniência, as pessoas adoravam a Yahvé ou aos Baalins, como diz aqui na versão que nós lemos. Esse tipo de adoração levava o povo a se corromper, porque as profecias eram fracas, eram vendidas. Eu me lembro muito bem de quando Isaías é chamado, e interessante porque Isaías vai falar o seguinte: ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que é isso? Tem gente que vai usar esse versículo para falar de palavrão. Não pode falar palavrão porque a Bíblia diz que dos lábios impuros. Não, esse texto, óbvio que palavrão não é para falar, por diversos motivos. E a gente poderia usar 200 versículos bíblicos, mas esse texto está falando o seguinte: Isaías era um profeta chamado profeta profissional.
Havia escolas de profetas, eles aprendiam a fazer profecias, e normalmente profecias para agradar os ouvidos do rei. Interessante que quando Deus chama Isaías, ele vai dizer assim: ai de mim, porque os meus lábios são impuros, as profecias que eu digo não são verdadeiras. Mas Deus então purifica os lábios dele, para que a partir dali, ele então faça a sua profecia que venha de Deus. Oséias não era diferente, vivia no meio desse povo, vivia no meio daqueles sacerdotes que estimulavam o povo a cair no pecado, porque quanto mais o povo pecava, maior era o ganho dos sacerdotes. Olha só que coisa, um sacerdote que estimulava o povo a pecar, porque eles teriam que trazer os animais, esses animais eram cortados, e ali então eles teriam comida, negociando a fé. Isso só acontecia naquela época. Hoje em dia nós não vemos mais isso acontecendo. Isso não acontece mais hoje, não é? Interessante observarmos isso. Os padrões morais e religiosos daquele povo estavam baixos, estavam abaixo do que era permitido, abaixo do que era imaginável. O próprio exemplo da família de Oséias traduz o estado daquele povo. Se nós lermos lá os capítulos 1, 2, 3 de Oséias, vai contar a história da família de Oséias. E a família de Oséias é desafiado por Deus a se casar com uma prostituta, com uma meretriz. E mais do que isso, essa mulher volta para a vida e ele vai lá e Deus vai lá e resgata. Em dado momento eu ainda vou pregar sobre essa família de Oséias, quando for pregar sobre família, e você vai ver que a sua família perto da de Oséias é uma bênção. O povo estava vivendo como uma esposa infiel, como Gomer era para Oséias. O povo havia se afastado e vivia agora numa agonia aguda. O tema central de Oséias, o profeta, poderíamos dizer que é a queixa de Deus contra o seu povo que não mais o conhece. É como se o pai chamasse o filho e o filho olhasse para o pai, mas não reconhecesse mais. E Deus então está se queixando, essa é a ideia de Oséias, com o seu povo. O livro se divide aqui em duas partes. A primeira parte, como eu disse, no capítulo 1 a 3, vai falar da tragédia que era a família de Oséias, e de como que Deus fala com ele, o que ele deveria fazer. E aí dos capítulos 4 a 14, é a aplicação da história da família de Oséias no povo de Deus. E aí fazendo essa alegoria, essa comparação, dizendo que, olha, o povo é como Gomer, e Oséias como Deus. E olha o que está acontecendo. Por mais que a mulher volte para as suas prostituições, por mais que ela chegue ao nível de ser vendida no mercado de escravos, nua, é assim que o povo está. Mas como Oséias não desistiu, eu não desisto do meu povo. A mensagem de Oséias é uma mensagem muito forte. Nós hoje estamos falando aqui do capítulo 11. E no capítulo 11 nós temos aqui um momento de triunfo da misericórdia de Deus, onde no meio das trovoadas de imprecação é de maldições, de alertas, de sacudir, no meio disso o profeta introduz um parêntese e diz assim: Deus é misericordioso, Ele nos trata com amor, Ele não desiste de nós. Deus, Ele relembra uma vez mais a felicidade das primeiras relações com Israel. Eu quero então compartilhar com você sobre esse Deus que cuida. Deus cuida de nós, em primeiro lugar, como um pai cuida do seu filho. Você pode repetir comigo? Deus cuida de nós como um pai cuida do seu filho. Diz a Bíblia no versículo 1 e versículo 2: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho, mas quanto mais eu os chamava, mais eles se afastavam de mim. A expressão aqui bonita desse texto é: quando Israel era menino. Alguns estudiosos do Antigo Testamento nos ensinam que precisamos ler o Antigo Testamento em alguns pontos, como olhando para o povo de Israel, como se ele fosse uma criança, e que vai crescendo, vai amadurecendo, e ao longo dos séculos que vão se passando, Deus então vai ajudando esse povo a caminhar, a entender quem ele era, a sua identidade.
E ele dá um passo e cai, e dá 2 passos e cai de novo, e Deus está com ele, carregando. Eu segurei pela mão, diz a Bíblia. Eu chamava. E de fato, Deus mesmo chama o seu povo de menino. Uma criança precisa de cuidados. Talvez o ser humano e a criança humana, o bebê humano, o filhote humano, né, se assim me permitem, seja o mais frágil de todos os animais que existem na terra. Muitos animais, eu gosto de vez em quando assistir aqueles canais de animais, né, de algumas coisas dão até medo na gente, alguns dão nojo, mas umas são muito interessantes. E animais que normalmente chegam lá, as tartarugas, por exemplo, né, colocam lá e elas têm que se virar. Elas têm que ir para o mar e elas têm que viver. E muitas ali, os pássaros vêm, pegam e comem, outros são mortos ali, não conseguem chegar, mas elas sobrevivem. O ser humano não. O ser humano, se você pegar uma criança recém-nascida e deixar no meio aqui desse salão, e ninguém cuidar dela, ninguém alimentá-la, ninguém limpá-la, ninguém der carinho para ela, essa criança vai morrer. Essa criança morre. Porque o ser humano é totalmente dependente quando é criança e é totalmente dependente quando é adulto. A Bíblia diz, eu o amei, e a palavra de Deus é muito forte nisso. Apesar de muitas vezes nós nos comportarmos como crianças, de nos voltarmos contra Deus, de nos afastarmos de Deus, a Bíblia fala, eu o amei, chamei de filho. Deus foi resgatar o seu povo que estava cativo. Quantas vezes o meu pai me tirou de enrascada, quantas vezes o meu pai me livrou de situações complicadas. Me lembro de uma vez, eu tinha em torno de 6, 7 anos de idade, fomos passar um dia no Colégio Batista, né? Era aqui da igreja do Lins na época, criança, fomos passar um dia no Colégio Batista Brasileiro, na época acho que agora nem tem mais, né? Infelizmente. E que dia maravilhoso foi aquele, e jogando bola, e correndo, e brincando, a igreja toda lá, aquele momento de comunhão, e um dado momento fomos para a piscina, e na piscina, todo mundo começou a pular, pulou um, pulou 2, e os meus amigos começaram a pular, eu falei, vou pular também, e eu corri e pulei, sabe aquele nado prego, né, caí, lá no fundo, e eu descobri que eu não sabia nadar, da pior maneira possível, e tudo azul, e comecei a beber água, e deu um desespero, eu não sabia o que fazer, de repente uma mãozona na minha cabeça me pegou, e me puxou para fora assim, e me abraçou, era o meu pai me tirou da morte, o meu pai me tirou daquela situação. Quantas vezes eu já tirei meu filho de situações, minha filha de situações difíceis? Quantas vezes, meu irmão é 8 anos mais novo que eu, uma vez estávamos morando numa casa onde estava em construção algumas coisas, então estava meio bagunçado, e havia uma estante de ferro cheia de ferramentas, de azulejo, piso, no banheiro. O banheiro ainda estava sendo construído, e a meia parede da cozinha. Então, um dado momento, meu irmão entrou e havia sido pendurada uma corda, e o parafuso que prendia essa estante pesada de ferro na parede se soltou. E meu irmão foi levantar assim, puxando a corda, aquela estante toda caiu em cima dele. O banheiro estava trancado, e foi um negócio assim, eu estava na cozinha, só ouvi, blá, eu pulei em cima da pia, botei o pé na pia, o pé no portal, pulei do outro lado. Caí lá e eu falei, meu Deus, e agora? Esmagou o menino. E eu comecei a tirar as coisas e tal, e levanta e abre porta e pega o menino e vamos para o hospital. Até hoje eu não sei como é que eu pulei aquele negócio. A grande questão é que no ímpeto eu pulei, porque nós temos um senso de proteção. Imagina como é isso com Deus. Imagina quando a gente se coloca em situações complicadas, o ímpeto de Deus em nos salvar, em nos tirar daquela situação, em nos abraçar, em dizer assim, não é para isso não, vem para cá meu filho. A Bíblia está dizendo isso, Deus nos trata como filhos, como crianças, nos conduz. E aí a Bíblia ainda fala assim, mas eles se afastam de mim. Como ouvir alguém que está longe? Eu poderia talvez fazer um exercício agora e pedir a alguém que está no último banco da galeria para falar uma palavra lá. Pode ficar tranquilo, não vou pedir não.
Talvez eu tivesse dificuldade aqui, talvez alguém que está mais perto falaria para outro alguém que está mais perto, para outro alguém que está mais perto, para chegar aqui. E aí talvez chegasse meio esquisito, é aquela brincadeira do telefone sem fio, né? E vai chegar aqui tudo esquisito. É isso que acontece quando a gente começa a arranjar muito intermediário para falar com Deus, ou para ouvir o que Deus está falando. Deus, ele se propõe a falar diretamente com a gente, e nós temos a palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus. Tem uma expressão muito forte, que é o seguinte: quando nós não abrimos a Bíblia durante a semana inteira, não lemos a Bíblia, é como se a gente estivesse voltando para Deus e falando assim: Senhor, cala a boca, eu não quero ouvi-lo. Isso é muito forte. A Bíblia é a boca de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia e lemos a palavra, Deus está falando com a gente. E precisa falar de perto. Porque quando a gente está pertinho, não precisa gritar não. A gente só sussurra, né? A gente fala assim: oi, tudo bom? Né? Eu não gosto muito, meu filho, ele tem uma mania de falar muito alto. Toda hora eu falo assim: fala mais baixo. Estou do seu lado. Chega a subir a veia, né? Fala mais baixo. Hoje à tarde eu estava jogando Mario Kart com ele, né, no videogame lá e tal, não sei o quê. Ele, pai, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei: estou do seu lado. Precisa gritar. A gente ouve porque está perto. É o casal que no momento que está ali no seu aconchego do lar, na sua intimidade, não precisa gritar. Ouve o que está sendo dito, com amor. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nitidamente ouvimos a sua voz. Já viu aquela coisa assim: não, eu pensei que Deus tinha mostrado uma coisa, mas era outra. Será que foi Deus que errou? Ou será que é porque tem gente que fala assim: Senhor, fala comigo, Senhor. Não estou ouvindo, Senhor, fala mais alto, Pai. A gente tampa os ouvidos. Qual é a maneira que nós temos tapado os ouvidos para não ouvir o que Deus está dizendo, mas ao mesmo tempo clamamos a Deus para que fale? Sabe, criança tem mania de fugir do pai quando o pai chama, e esse é um problema muito sério. Imagina, você está na rua, na calçada, e ali a rua, e a criança está ali. Normalmente você fala assim, aqui a criança é bem pequenininha, né? Você fala assim: fulano. Normalmente a criança se espanta e sai correndo. Meu irmão uma vez quase foi atropelado por causa disso. E aí a maneira que às vezes eu tinha era de não chamar, era correr sem chamar e pegar. Quando o pai chama, não é para correr para longe, é para parar, é para olhar para ele, é para ouvir o que ele tem a dizer. Deus hoje, meus queridos, está dizendo para a gente, chamando a gente pelo nome, ele dizendo assim: eu tenho algo para você. Assim como Zaqueu, que subiu naquela árvore para ver o que Jesus ia fazer, Jesus chama pelo nome. Zaqueu, desce da árvore, eu vou na sua casa. É essa a questão. Não corra mais de Deus. Eu não sei qual é a sua realidade. Talvez você esteja aqui hoje e ainda não tenha Jesus no seu coração, ou talvez esteja e já tenha aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, mas mesmo dentro da igreja está longe de Deus. Hoje é hora de correr para Deus, na direção de Deus, como um filho corre para o seu pai e o abraça forte. Em segundo lugar, Deus cuida de nós, mesmo sem reconhecermos isso. Podemos repetir? Deus cuida de nós, mesmo sem reconhecermos isso. Versículo 3. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o pelos braços, mas eles nem perceberam que fui eu quem os curou. Olha só, Deus está dizendo o seguinte: eu peguei esse povo pelo braço, eu curei, e eles nem sabem que fui eu. Tamanha é a distância que aconteceu, a distância fez com que eles não reconhecessem que foi a mão de Deus quem os curou. Tem muita gente que fica por vezes milindrada, né, por não ser reconhecido. Eu faço as coisas e ninguém reconhece, também não vou fazer mais. A gente tem um pouco disso. Interessante que tem gente que só faz coisa por causa de holofote, né? Se não for para aparecer, sabe aqueles ministérios, né, que aparecem, né, assim, todo mundo quer, enche, mas aquele ministério que não aparece, que é meio escondido, mas que é essencial, muita gente não se dispõe. Agora imagina se Deus
fosse agir com a gente só quando a gente desse a devida atenção ao que Deus está fazendo. Quantos livramentos nós tivemos que nós nem sabemos? Na vinda para cá, por exemplo, Deus nos livrou de muitas coisas, e a gente nem sabe. A gente nem sabe. A grande questão é, na hora que nós formos entrar no nosso quarto, como Jesus fala, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e Ele te recompensará. Nesse momento, agradeça a Deus até por aquilo que você não sabe. Senhor, eu quero te louvar por aquilo que eu não sei, mas o Senhor fez. Isso é fé. Eu não preciso ver. Eu não louvo a Deus somente pelo que Ele faz. Eu louvo a Deus pelo que Ele é, por quem Ele é. E aí, nós paramos de correr atrás das bênçãos de Deus para correr atrás do Deus da bênção. Ele diz: eu cuidei de vocês, carreguei vocês no colo, vocês são ingratos, não perceberam que foram curados, que fui eu quem curei vocês, quem curou vocês. E muitas pessoas, em muitas épocas, que passam por situações de saúde, por exemplo, a minha bisavó era assim, não queria saber de Deus. Quando ficava doente, no hospital, entre a vida e a morte, eu vou entregar minha vida a Jesus. A gente orava, a igreja orava, e ela saía. Depois, não se lembrava mais. A Bíblia diz que é melhor a gente não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Quais foram as vezes que nós já tivemos situações que prometemos coisas para Deus e nunca cumprimos? Como, por exemplo, ser mais fiel. Não, Senhor, eu vou ser fiel. Se o Senhor abençoar, se eu curar meu filho, eu vou ser mais fiel. Se o Senhor abrir a porta de emprego, Senhor, eu vou ser mais fiel ao Senhor. Se o Senhor fizer isso, Senhor, eu vou ser fiel. E Deus faz. Sabe por que Deus faz? Porque Deus sabe de todas as coisas. Mas Ele não faz porque a gente está barganhando com Ele. Ele faz pela sua graça. Porque a graça de Deus nos basta. Como é bom, obviamente, quando nós temos um filho que reconhece o esforço do pai. Como é bom ter filhos que honram os seus pais, que são gratos aos seus pais. Inclusive a Bíblia fala de uma promessa para quem faz isso. Promessa garantida para quem é filho que honra pai. Amém. Agora imagina como que o coração de Deus se alegra quando nós reconhecemos que quem está fazendo é Ele e não nós. Pela fé, reconheça quem tem feito na sua vida a diferença. Seja fiel, sirva com alegria e sinceridade. Terceiro lugar, Deus cuida de nós com um nó divino. Você pode repetir comigo? Deus cuida de nós com um nó divino. Diz a Bíblia no versículo 4: eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Tem uma história, preste atenção nessa história para você entender, né? A história, daí vem o ditado, não sei se alguém conhece esse ditado, no Brasil ele não é muito famoso, mas diz que é igual cortar o nó górdio. Alguém já ouviu esse ditado alguma vez? Desatar o nó górdio. Alguém já ouviu? Esse ditado no Brasil não é muito conhecido, mas vou contar a história e você vai entender. Lá pelos anos 900 e poucos antes de Cristo, 8º século antes de Cristo, havia na Frígia um rei chamado Górgio. E esse rei um dia, para provar que ele era mais inteligente do que todos, ele inventa um nó, uma forma de dar nó. Alguém aqui que é da marinha ou escoteiro, alguma coisa assim, já viu esse negócio de aprender a dar aqueles nós, armar barracas e tal, não sei o que? Bacana. Mas esse rei chegou no templo de Zeus, pegou uma carroça e amarrou e deu um nó, que era um nó que não dava para desatar. Não dava para desatar. Impossível de ser desatado. E ninguém conseguia desatar. As pessoas começavam a vir de longe. Todo mundo tentava desatar e não conseguia desatar o nó. E aquele rei lançou um desafio. Bom, aquele então, de uma forma sarcástica, aquele que desatar o nó górdio será o rei, ou pelo menos o senhor de toda a Ásia. E as pessoas começaram.
iam no templo de Zeus, tentavam desatar o nó górdio e não conseguiam. 500 anos se passaram. 500 anos se passaram. Ninguém conseguia desatar o nó. Nessa época, quem estava no auge? Alexandre, o Grande, conquistando todos os povos. E chegando então lá, ele ouviu a história. Falaram: olha, quem desatar o nó vai ser o senhor da Ásia. Alexandre foi lá, olhou o nó, olhou aquilo tudo, pegou a espada e cortou. Se tornou o senhor de toda a Ásia. Daí surgiu: desatar o nó górdio. Busque o caminho mais fácil. Por vezes a gente busca soluções que são complicadas. A gente quer desatar uma coisa que não dá. E Deus é aquele que vem e corta. Deus é aquele que vem e resolve a situação. Sabe, a grande questão que nós podemos também usar aqui é que Deus é aquele, como diz o texto no versículo 4, Ele nos dá um laço de amor, Ele nos dá um nó de uma forma que nem a espada de Alexandre pode cortar. A Bíblia então nos ensina isso. Deus, Ele não muda, Ele nos salva. Deus, Ele não nos abandona, porque Ele nos criou e nos ama profundamente. O que Deus faz quando o seu povo se afasta? A Bíblia diz: eu os conduzi, eu os atraí com cordas, tirei o jugo deles, ou seja, o peso do pecado. O jugo aqui era aquela canga de boi, eu tirei isso deles, o peso. E Jesus nos ensina sobre isso, que o fardo dele é leve, o seu jugo é suave, e Deus então fala: eu estou tirando de vocês o peso do pecado. O peso do pecado. Eu me inclinei, diz a Bíblia, eu me inclinei para alimentá-los. Jesus se declara como quem? Eu sou o pão da vida. O pão da vida. O nosso alimento é o Senhor. Eu fico imaginando aquela cena quando Pedro, após a ressurreição de Jesus, havia desistido. Ele havia desistido e havia voltado para pescar, porque afinal de contas ele traiu Jesus, estava envergonhado. Mas diz a Bíblia que ele foi pescar, e quando ele volta da pescaria, Jesus está na praia. Enquanto ele chega com peixe: Senhor, vou fazer um peixe para a gente. Jesus já estava com peixe assado, com um pão quentinho para ele. Falou: Pedro, senta aqui, come, porque eu já preparei para você. Essa é a questão. Às vezes a gente está tentando um modo mais difícil de resolver as coisas de um modo que não dá para desatar aquele nó, mas o Senhor está conosco. O nó divino. A Bíblia diz em João 12:32, Jesus falando: quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus estava se colocando e já fazendo a colocação da cruz que seria erguida, e por isso a gente fala que a cruz de Jesus nos atrai. Eu atrairei a mim quando for levantado. E ainda em João 10, 28 e 29 diz: eu lhes dou a vida eterna, e eles jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar das minhas mãos, as ovelhas. Meu Pai, quem as deu para mim, é maior do que todos, ninguém pode arrancar da minha mão. Se é Deus quem nos salva por sua graça, através de Jesus, como nós perderemos a salvação? Salvação não é uma coisa que eu conquisto, não é uma coisa que eu consigo, mas é uma coisa que é dada por Deus pela fé, pela graça. Nós somos salvos, isso não vem de nós. O nó de Deus não pode ser desatado, porque é o nó de amor, amor incondicional, amor que se deu por nós. Em quem eu tenho colocado a minha confiança? A minha confiança está sendo colocada em quem? Em mim mesmo. A minha confiança está sendo colocada nas instituições, na igreja, e eu tenho batido nessa tecla, e vou repetir isso muitas vezes: nossa confiança precisa estar no Senhor. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Diz a Bíblia: é Ele quem tira o jugo de nós. Nós construímos uma religião pesada demais para carregar. Nós somos brasileiros religiosos por natureza, e gostamos de um fardo, de um jugo religioso que nós, meu Deus do céu,
Eu tive a oportunidade há 1 ano e meio atrás de estar lá em Juazeiro do Norte e conhecer aquele lugar chamado de Horto, onde existe aquela estátua grande, né, do Padre Cícero, e toda aquela situação. Pessoas que vão para lá e passam fome, são exploradas, se tornam escravas, literalmente escravas, trabalham por causa de comida, porque foram e não sabem como voltar, não tem como voltar. Pessoas que carregam um jugo, um peso, mas eu não preciso ir lá em Juazeiro para ver isso. Aqui nós vemos isso, no Rio de Janeiro. Quantas vezes nós mesmos temos vivido uma religião pesada demais, e não foi isso que Jesus falou, não foi isso que Jesus ensinou. Jesus nos ensinou a amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, porque assim nesses 2 mandamentos se resume toda a lei. Ele se inclina para nos alimentar. Eu fico imaginando essa cena de Deus se inclinando para dar o alimento para a gente. Jesus, quando veio para nos salvar, Ele se fez um de nós. A Bíblia fala que Ele se esvaziou da sua glória e viveu como nós. Ele não precisava ter feito isso, mas Ele fez por amor. João 3,16, conhecido como texto áureo da Bíblia, como é que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é a razão. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de mim, isso é um fato. A grande questão é, já é tempo de nós reconhecermos isso. É tempo de nós decidirmos, eu reconheço o que Deus tem feito na minha vida. Eu reconheço quem é o Senhor. Já está na hora da gente ter um relacionamento sério com Deus. É hora da gente receber o nó divino que nunca será desatado. Esse nó que nenhuma espada poderá cortar. Esse nó que nos amarra a Ele. E quando o profeta Abacuque diz, o justo viverá pela fé. O hebreu, ele não tinha a ideia do abstrato ainda, era sólido, concreto. E quando ele fala que o justo viverá pela fé, é que o justo viverá agarrado, junto, colado. Essa é a ideia de Oséias também. Deus nos amarra com o seu amor nele, para que nós não nos percamos nunca mais. Nó divino. Eu queria que você nesse momento fechasse os seus olhos. Eu queria que nesse momento você colocasse a sua vida diante de Deus. E eu não sei o que tem passado por você. Eu não sei também as demandas que têm chegado em suas mãos. Porque muitas vezes, o lugar mais fácil de sermos servos de Deus e crentes em Jesus é aqui no momento do culto, da celebração. Mas quando a gente vai lá para fora, nós temos que exercer a nossa profissão, nós temos que ser éticos, pregar o Evangelho através do que somos. Talvez quando a gente está na nossa família, e não é fácil lá no relacionamento conjugal, não é fácil no relacionamento entre pais e filhos, não é fácil no relacionamento entre irmãos. Ali nós experimentamos situações complicadas, quando as contas do mês estão vencendo e não há trabalho, os negócios não estão indo bem, nós começamos a nos afastar. A Bíblia nos ensina, eu tomei você pela mão, eu agarrei você pelo braço, eu te dei livramento, eu ensinei você a andar. É hora de nós reconhecermos quem é esse Deus, porque Ele com laços de amor e de bondade tem nos conduzido, tem nos tirado o jugo do pescoço e tem se inclinado para nos alimentar. Você agora com seus olhos fechados em oração,
quero perguntar para você, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje é o momento. Você quer entregar a sua vida a Jesus agora e ser amarrado com esse nó de amor no próprio Deus? Você se rende a Jesus e diz: eu quero Jesus na minha vida, pastor. Levanta a sua mão aonde você está, aonde você estiver. Eu quero orar pela sua vida. Há alguém? Levanta a sua mão e diga: eu quero esse Jesus, eu quero receber esse nó divino na minha vida. Talvez haja pessoas aqui que estejam passando por situações difíceis no seu casamento, difíceis no seu negócio, difíceis na sua vida pessoal, na administração pessoal. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, creia que o Senhor está diante de você, que o Senhor está cuidando de você, que Ele está segurando na sua mão agora. Às vezes nós nos preocupamos tanto em levar pessoas para Jesus, e isso é tão importante, mas hoje é o momento de nós vivermos o Evangelho que nós pregamos, e de falar: Senhor, me perdoa, Pai, porque muitas vezes eu não tive fé, eu não caminhei. E fé é tão somente estender a mão para que o Senhor segure firme e nos conduza, nos tire o jugo e nos alimente. Há pessoas aqui hoje que estão precisando aliviar os fardos, entregar para o Senhor, reconhecer que o Senhor está cuidando de você, está segurando na sua mão, está te alimentando, está te conduzindo. Então, em nome de Jesus, coloque-se em pé agora, reconheça isso, diga: eu reconheço, em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode ficar em pé. Talvez você esteja afastado da igreja, talvez você esteja em comunhão com a igreja, talvez você seja membro desta igreja, ou membro de uma outra igreja, mas Deus está falando com você hoje: pastor, eu tenho vivido uma religião pesada demais, e não é isso que Deus tem me chamado. Deus tem me chamado para realizar o ministério com amor, com alegria, mas dependendo dEle. Deus abençoe, Deus abençoe. Você que está na galeria, você que está aqui embaixo, pode ficar em pé. Coloque-se diante do Senhor. O Senhor Deus tem nos atraído para a sua cruz. É isso que nós vamos louvar agora, é isso que nós vamos cantar. Eu convido agora toda a igreja que se coloque em pé, com o seu coração quebrantado. Louve em nome de Jesus. Preste atenção na letra desse cântico, louve com o coração.
vida de cada pessoa aqui agora em tuas mãos, especialmente aqueles que se colocaram em pé, ó Deus, tomando decisões importantes na sua vida. Mas todo aquele que aqui entrou, todo aquele que ouviu a tua palavra, esteja tomando agora, ó Deus, decisões importantes, porque a tua palavra, meu Deus, jamais volta sozinha, jamais, ó Deus, se ela não fica sem resposta, Pai. Ó Deus, possamos de fato entregar nossas vidas ao Senhor, confiar, estender a mão e receber, ó Deus, o auxílio que vem do alto. Meu Deus, pedimos uma semana abençoada, Pai, e que nós sejamos as maiores bênçãos de Deus a andar nesta cidade, Pai. Por onde quer que passemos, levemos a mensagem do Evangelho, de um nó que não se desfaz, do nó divino, do amor de Deus por nós. Leva-nos em paz agora, meu Deus, aos nossos lares. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. E agora que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, manifestado na cruz do Calvário, e as doces consolações e a presença constante do Espírito Santo, estejam com todos nós e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, desde agora e para sempre, quando a tua igreja diz: amém, Senhor, amém. Aperte a mão da pessoa que está ao seu lado, dê um abraço, diga: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe. Fico por aqui, tá? Beleza. Tô aqui. Amém. O povo de Deus diz: amém, amém.